Fala Dev, a aula já está pronta aqui para a gente trabalhar com data, hora e agora a nossa terceira aula que é envolvendo o tema de zonas. Então se você já passou pelas duas aulas anteriores que é data e hora, esse terceiro aqui vai potencializar o seu conhecimento para que você possa aplicar. Mas sem enrolação, bora começar logo com a prática. Fala Dev, seja bem-vindo à nossa terceira aula sobre datas, onde hoje nós vamos falar aqui sobre zonas, que é o Zoned Datetime. Aqui lembrando que nós já temos a aula de data, a aula de hora e agora vamos para a zona para depois nós ir para a quarta aula que é de data e hora utilizando esse recurso junto, onde essas quatro aulas fazem parte da imersão de Java na prática que está no comentário fixado. Você pode aprofundar todo esse recurso e ainda criar um projeto que só vai estar exclusivo lá para membros, beleza? Mas aqui, voltando para a prática, a gente pode pegar a zona, ou seja, a data e a hora atual que está numa zona específica ali. Você pode se perguntar, poxa, Léo, mas o que é uma zona? Onde a gente tem aqui o recurso null. Se você assistiu as aulas de data e hora, você vai perceber que esse recurso null aqui, ele é geral para trabalhar com data, com hora e com zonas. Onde a gente pega as informações da data atual aqui. Eu vou colocar aqui um system.out.println para você poder ter uma visibilidade melhor. Zona, data e hora. Assim você vai entender mais o que eu estou falando aqui. Onde eu vou pedir para apresentar aqui a data e a hora. E você vai ver o resultado aqui para a gente compreender o que é uma zona. Uma zona, você pode pensar o seguinte: existe um mapa do mundo. Nesse mapa do mundo existem várias zonas. Existe a zona da América, existe a zona da África, existe a zona da Europa, onde ali tem cada um dos seus países, cada um tem o seu fuso horário. Então aqui nós estamos pegando a zona local do meu computador, que ele está na América, ou seja, na região do Brasil que ele generaliza como sendo São Paulo, uma data geral aqui para essa zona. Onde a data atual sempre começa com ano, dia e mês, como a gente já viu, mas a gente pode formatar isso como eu mostrei nos vídeos anteriores, onde você pode primeiro informar o dia, depois o mês, depois o ano. E aqui nós temos a hora atual, 23 horas, 17 minutos e 46 segundos e não sei quantos milésimos aqui. Então isso aqui é a informação da zona especificamente, ou seja, nós temos a data, nós temos a hora e nós temos aqui a localização específica daquele horário pré-definido com aquela data que a gente fez. Só que a gente pode querer, por exemplo, ter uma informação um pouco mais detalhada de uma zona. Por exemplo, aqui eu posso usar o Zone Datetime, que é esse recurso aqui, que ele utiliza a biblioteca java.time, onde nós temos aqui o Zone Datetime, Local Time, Local Date, para a gente simplesmente poder manipular essas informações. Onde aqui eu posso pegar, por exemplo, a data e a hora de São Paulo, ST aqui com a nomenclatura. O que eu teria que fazer para pegar a data e a hora específica dessa zona? Eu simplesmente chamar a nossa zona de date type e pedir para que ele simplesmente mostre o recurso agora. Só que quando eu mostro o agora, eu simplesmente estou pegando de uma forma geral. Mas quando eu passo aqui dentro do agora a nossa zona, aí especificamente eu posso informar quem é quem aqui, que eu quero pegar aquela informação específica. Onde toda vez que a gente quer pegar uma informação específica, a gente quer definir aqui quando está trabalhando com data, com data e hora junto e com zonas, é o recurso off. Onde esse recurso off aqui, ele vai ter como a gente descrever o que a gente quer. No caso, eu quero simplesmente América e eu quero que ele mostre simplesmente da região de São Paulo. América barra a nossa região, que é São Paulo. E aqui eu posso simplesmente fazer o que agora? Pedir para que ele apresente aqui. Então vou colocar aqui para ele mostrar a data e a hora dessa zona específica. Zona, data e hora de SP, São Paulo. E aqui eu vou colocar aqui data, hora, SP, data, hora. Então quando eu apresentar essa informação aqui, você vai perceber que é praticamente a mesma informação, porque ele está pegando a informação local aqui. Mas na próxima aula a gente vai pegar uma coisa diferente. Ó. Aqui data 25, mês 1, dia 30. 20 horas, 28 minutos, e aqui os milésimos ele mudou porque ele capturou os milésimos aqui e depois capturou aqui. Então aqui está 3061, aqui 3091, demorou uma faixa de 30 e poucos nanosegundos ali. E nós temos que é da América e São Paulo. Agora você pode pensar o seguinte: eu estou aqui na zona de São Paulo, estou em Alagoas, só que ele está considerando no mapa do Brasil uma zona completa aqui, com todos os estados do Brasil fosse representado por São Paulo, e
Eu quero simplesmente saber qual é a hora que está lá na América do Sul, no país dos Estados Unidos, especificamente no estado de Nova York. Eu teria como saber qual é a diferença de horas daqui para Nova York? Tem. Eu chamo aqui o Zone Daytime. Vou passar aqui data e hora de Nova York, colocar New York com New Y. Onde eu vou colocar aqui a data e a hora de São Paulo. Eu quero fazer um comparativo da hora de São Paulo com a hora de Nova York. Onde eu vou pedir para ele fazer esse recurso aqui. With Zone Same Instant. Ou seja, eu quero saber a hora neste exato momento comparado com a minha hora atual de São Paulo. Ou seja, eu vou pegar a hora de São Paulo e vou comparar com a hora de Nova York para que eu tenha ali uma ponderação de diferença. Onde eu vou passar aqui um Zoned ID, onde eu quero pegar um recurso específico, Zone, toda vez esqueço aqui como é que é o Zone ID. Isso aqui não importa não, se você esquecer, o que importa é você ter um ponto de referência para que você possa pegar a informação, beleza? E eu quero simplesmente pegar a informação de quem? Da minha zona da América e especificamente de New Underline York. Ou seja, agora eu estou simplesmente passando a data e a hora de São Paulo que ele já capturou e comparando com a data de Nova York. Então, se eu simplesmente pedir aqui para apresentar, copiar aqui para facilitar, data e hora de New York. E eu vou botar aqui, em vez de ser data e hora de São Paulo, data e hora de New York. E vou pedir para apresentar para a gente ter uma noção aqui do tipo de informação que você pode simplesmente visualizar. Ou seja, aqui é a data e hora de Nova York, agora é 2025, dia 1:30. Aí aqui no Brasil é 23 horas, que é o horário de São Paulo. Lá em Nova York é 21 horas. E os minutos são os mesmos, que geralmente mantém padrão, beleza? Agora a hora específica aqui, a diferença do Brasil para São Paulo é uma diferença de 2 horas, ou seja, aqui no Brasil nós estamos 2 horas mais adiantado de quem está lá em Nova York. Quem está lá em Nova York está 2 horas atrasado com quem está aqui no Brasil, fazendo uma comparação. Aí a gente pode utilizar um recurso que é interessante, que a gente, por exemplo, como é que a gente obtém essa informação dessas zonas para que a gente possa manipular? Tem um recurso no Java, que eu vou pular uma linha aqui, só para apresentar para vocês, para ficar de uma forma bem didática, para que você possa simplesmente aprofundar. O meu sistema vai ter um conversor de moeda, que vai precisar da data e da hora da China, vai precisar da data e da hora da Rússia, da data e da hora dos Estados Unidos e assim por diante. Então eu posso simplesmente chamar aqui no meu system.out.println, vou colocar aqui o recurso que é o cadê aqui o Zone ID, onde eu vou simplesmente pedir para que ele dê um get a variable Zone IDs. Ou seja, vai pegar especificamente os dados referentes a isso. Então quando eu pedir aqui para apresentar, deixa eu aumentar aqui um pouco o console para você visualizar os resultados. O código é esse daqui no final, zoneid.getAvailableZones. Aí ele mostra aqui várias zonas, ó, como uma lista que eu posso manipular todos os elementos dela. Ou seja, eu tenho aqui a Ásia, eu tenho aqui a América, Cuiabá, eu tenho aqui o ETC, tenho aqui a África, na América eu tenho Margaret, na Ásia eu tenho aqui tal, no Pacífico eu tenho esse outro. Ou seja, eu tenho uma coleção aqui de elementos que eu posso pegar aqui o item e passar. Se eu quiser que ele mostre aqui de uma forma melhor, eu posso armazenar em uma variável. Mas para isso eu tenho que saber qual é o tipo de dado que ele vai me retornar. Então vou apagar aqui, vou colocar para ele dar um ponto de referência aqui, ó. Zone get, tá aqui get, deixa eu ver se ele vai dar aqui available. Ele me retorna aqui, ó, um set de strings. Então eu posso pegar aqui e jogar numa reset isso aqui, um hash set, por assim dizer. Pegar aqui um hash set, colocar aqui de string, colocar aqui o nome de zonas. Vou simplesmente jogar essa informação aqui pra gente. Ele vai dar aqui uma sugestão de concatenação, no caso aqui ele quer um set mesmo. Deixa eu importar aqui. E beleza. E agora que eu tenho essa informação aqui, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso criar aqui uma estrutura para ele simplesmente me apresentar aqui essas informações. Por exemplo, eu quero como é que eu faço aqui? Eu quero pegar uma zona específica
um Zone ID, Zone ID, que eu vou chamar de zona, e eu vou pedir para que ele pegue aqui das zonas em específico, e eu quero que ele mostre aqui. Só que a minha zona, vou dar aqui um string, que ele vai pegar da minha coleção 7, ou seja, a minha zona específica, ele vai pegar dessa coleção e vai apresentar aqui uma a uma, e vai pular uma linha, e assim eu começo a ter uma visibilidade um pouco melhor aqui do que a que estava antes. Então deixa eu executar esse código aqui. Deixa eu minimizar para você ver aqui o que é que eu fiz. Eu setei aqui as zonas que eu capturei como uma lista e depois apresentei aqui o valor delas como string, só para que ele me liste aqui eles como uma lista, beleza? Aí esse recurso aqui também a gente aprende a utilizar lá no Java na prática. A parte de orientação a objetos vai estar lá no Java na prática, que está lá no comentário fixado, incluindo o projeto que eu te explico como você vai utilizar a hora, data e hora junto, as zonas, para que você tenha essa visibilidade de criar um projeto prático para que você possa utilizar isso. Mas o curso Java na prática não é só isso, tem projeto de vendas, tem projeto de Naruto, tem projetos que envolvem animes e projetos de casos reais, onde você simplesmente amplia a sua habilidade desde o recurso básico do Java, como a preparação do ambiente de desenvolvimento com o IntelliJ, com o Java na versão estável, que é a versão 21, onde você aprendeu a criar o projeto. Você pode criar seus projetos com conhecimento do Java na prática para o NetBeans, para o Eclipse também, e o Visual Studio Code, fica a seu critério. Só que no curso eu explico com o IntelliJ, e esse curso ele é um acesso vitalício, tem direito a suporte certificado. Você pode tirar dúvidas comigo através do WhatsApp, e você vai simplesmente aprender o conceito do Java de forma prática, ou seja, o que é palavra reservada, tipo de dados, variável, estrutura de condicionais, estrutura de repetição, como você pode criar blocos de código, como pode criar projetos com Maven, como você vai utilizar a parte de orientação a objetos aplicada, ou seja, o que é uma classe, um objeto, um atributo, um método, polimorfismo, sobrescrita, sobrecarga, herança, interfaces, classe concreta, classe abstrata, método abstrato, e depois misturar tudo isso para criar projetos cada vez maiores, mais complexos, incluindo a parte de trabalhar com manipulação de arquivos, exceções, banco de dados, uma introdução à API, e essa parte dá para trabalhar com data e hora. Ou seja, você passa por um contexto geral do Java para quem é iniciante, para destravar e já começar a carreira. Conhecimento que você ia demorar na faculdade para aprender 6 meses de Java, 6 meses de banco de dados, 6 meses para aprender um pouquinho de introdução à API. Aqui eu te explico tudo assim de forma geral, concatenada, com didática prática, com contexto, cenários diferentes, para que você possa destravar a sua mente. Você vê que você tem aplicabilidade diferente no Java. Então, se você gostou dessas 3 aulas aqui, a quarta aula eu vou explicar como você vai utilizar data e hora em conjunto, e você simplesmente pode visualizar todo esse cenário lá no curso Java na prática, comentário fixado. Lembrando que as aulas vão estar aqui nos cards que você pode pegar. Então, quer assistir outra aula? Clica no card. Quer assistir o curso Java na prática, comentário fixado por um valor promocional para você que está assistindo esse vídeo. Então, valeu e até uma próxima.